acredite na vida. Olá, minha gente! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar de um novo ciclo, que é a Lua Nova no signo de Leão, que vai acontecer dia 8 de agosto, às 10h51 da manhã, horário de Brasília. Este ciclo é um ciclo sempre muito esperado durante o ano, né? Porque no hemisfério norte, esse momento é o auge do verão, é o meio do verão, né? Então, tudo começou lá no Áries, quando a gente plantou as sementes, e fomos cuidando e regando essas sementes para que elas justamente brotem neste momento, que é o auge do verão, onde a natureza mostra as suas flores, seus frutos, onde ela se expressa em toda a sua exuberância. Esse é o momento mais generoso da natureza ao longo do ano, né? E só podia ser regido pelo Sol, que é igualmente o planeta mais generoso do Sistema Solar. Aquele que diariamente, de forma incansável, numa doação incondicional, emana seus raios, nos banha com esse calor, com esse afeto, com esse amor que ele dedica todos os dias a nós, ao planeta como um todo, à natureza como um todo, né? Nesta nossa terra de Gaia, para que tudo se mantenha vivo, para que tudo se mantenha forte, para que tudo se mantenha firme e forte nos seus propósitos. E, portanto, essa confiança que a gente tem nele é o que nos mantém vivos, porque sabemos que no dia seguinte ele vai estar lá, né? De qualquer maneira, mesmo que faça chuva e mesmo que seja noite. O mapa dessa alunação traz o Sol e a Lua juntinhos lá no meio do céu. E o fato deles estarem numa das pontas do mapa acentua o quanto esse início de ciclo vai recarregar as nossas baterias, né? Vai recarregar justamente, né, a vida, a vitalidade, a vontade de viver, né? E de justamente continuar investindo nos nossos projetos, nos nossos propósitos, defendendo as nossas crenças, né? E ao mesmo tempo podendo expressar quem somos, como somos, né? Porque cada um de nós é um ser único e especial e luta pelas suas crenças, pelos seus propósitos e pelos seus objetivos. Ao lado dos luminares está Mercúrio. Mercúrio, que é o mensageiro, que é o planeta das comunicações, que é aquele planeta rapidinho, que agita as coisas, que leva e traz, né? Então ele vai dar uma dinâmica também a esse momento e ele está em oposição a Júpiter, que está justamente no signo de Aquário. Então aqui a gente está novamente, né, insistindo no mesmo tema que a gente vem há algumas semanas falando, que é justamente esse eixo de Leão e Aquário, onde no Leão a gente tem justamente essa expressão pessoal, essa possibilidade, essa capacidade de sermos quem somos. E em Aquário a gente tem a consciência de que com a nossa expressão pessoal, com a nossa expressão individual, a gente integra o grupo, a gente é membro do grupo, e isso é Aquário, né? E que cada um de nós juntos, né, diferencia a atuação do grupo como um todo. Então essa consciência de eu e o grupo, esse eixo Leão e Aquário, é justamente o que nos torna conscientes desse papel como ser individual e como membro do grupo. E assim também, esse momento renova a nossa crença de que essa consciência, né, vem tomando cada vez mais espaço, vem se tornando cada vez mais forte, e o que a gente pode desejar é que ela avance, né, e que ela seja implantada, né, cada vez mais e o mais rápido possível, de preferência. Por exemplo, no momento em que a gente estava escrevendo esse roteiro ontem e hoje, no momento que nós estamos gravando, nós estamos vivendo esse momento das mais baixas temperaturas, pelo menos deste inverno de 2021. E se não fosse a sociedade civil se reunir, se organizar, enfim, e arrebanhar recursos, arrebanhar roupas, arrebanhar cobertores e etc.,
muita gente teria morrido de frio na rua por causa da inoperância das autoridades. Então vocês vejam a importância, né, dessa atuação individual dentro do grupo para que a coletividade como um todo seja melhor cuidada e mais contemplada pelas mesmas oportunidades. Então, pelo fato dos luminares estarem lá na casa 10, juntamente com Mercúrio e Júpiter e etc., nos convoca justamente a gente a ocupar o nosso lugar nas comunidades e na sociedade, uma vez inclusive que aquele lugar lá em cima também tem um certo sabor de destino, né? Tanto para cada um de nós, como também para a própria coletividade, né? Então, esse momento está nos convocando justamente a conseguir perceber a importância desse binômio, o eu e o grupo, né? E esse tema é o que vai mais nos estimular ao longo deste ciclo, que atinge a todos nós, logicamente, mas mais em especial a turma do 2º e do 3º decanatos de Leão e também de Aquário, que é o signo oposto. Mas de quebra, a gente também vai ter o signo de Touro, por conta do Urano que está ali na casa número 7 e que faz uma tensão para os luminares, sobretudo. Urano é aquele planeta bem revolucionário, né? É um planeta que costuma reverter a ordem, alterar as coisas, de uma forma às vezes até um pouco imprevista, às vezes até um pouco brusca, mas a intenção dele é justamente, ao revolucionar, mostrar para a gente um outro lado das coisas. Porque ele é um planeta que se antecipa, né? Ele rege o nosso mental superior, então ele tem essa capacidade de captar para onde as coisas estão indo, quais são as tendências e tal. E de vez em quando ele nos cutuca, como é o caso atual. Então ele está atravessando o caminho do Sol e da Lua para dizer, escuta moçada, está na hora da gente assumir um pouco mais o futuro, da gente contemplar um pouco mais o futuro e da gente começar a perceber que as tendências são essas. Promover mudanças, promover revoluções, para que as transformações aconteçam, né? Para que as reais transformações aconteçam. Por isso a gente pode afirmar que o ciclo não vai terminar da mesma maneira que ele começa. A Lua está desempenhando um papel importante nesse ciclo, porque ela está regendo o meio do céu, que é aquele ângulo lá em cima, que está no signo de Câncer, né? E isso significa que para a gente atingir aquele lugar, para a gente chegar, né, no cume da montanha, como a gente diz, ou naquele setor onde todos podem nos admirar, todos podem nos perceber como ocupando o nosso lugar ao sol, o nosso lugar na sociedade, o nosso lugar, enfim, que nos é de direito, né, e reconhecendo isso, é preciso que a gente respeite as nossas emoções, né, os nossos sentimentos, para conseguir justamente que ao atingir esse ponto, ele seja atingido de uma forma genuína e integral. O Plutão está ocupando justamente o ponto oposto, né? Ele está lá embaixo, no fundo do céu, como a gente diz, sempre representando o inconsciente coletivo e nessa lunação mais ainda, né? Ele também está em boa aliança com Netuno, que de certa maneira desempenha uma parte desse inconsciente. Eu sempre digo que Plutão tem 2 arautos, né? Ele tem 2 auxiliares. O Urano, que é para assuntos de caráter mais mental, sacações, percepções, insights e tal, e o Netuno, que é para os sentimentos, enfim, que podem se manifestar da maneira mais elevada possível, mais espiritual ou mais coletiva. Então, esses 2 planetas juntos, essa aliança de Netuno com Plutão, que aliás já vem há algumas semanas acontecendo, porque os 2 eles têm estado juntos, unidos, porém um pouco isolados, né? E isso, de certa forma, reforça o quanto o inconsciente coletivo está, de certa maneira, ganhando uma certa força para conseguir se manifestar. E isso vai acontecer bastante nesse próximo ciclo. Aliás, como um dos regentes dessa alunação, né? O Plutão, sem dúvida, vai ter um papel de destaque ao longo do ciclo, desempenhando essa função, então, de fazer com que o inconsciente coletivo se manifeste. E ele ainda traz boas notícias, que é o fato de ele, estando em Capricórnio, que é um signo de terra, ainda está unido a Vênus, né, que é no signo de Virgem, que reforça
essa condição de que também este ciclo pode nos trazer bons resultados, tanto concreto, quanto palpáveis, quanto materiais, quanto financeiros e até econômicos. Então, essa é uma ótima notícia também que a gente vai poder constatar ao longo das próximas semanas. O outro regente do ascendente em Escorpião é Marte. E Marte está lá na casa número 11, né, ocupando um dos setores coletivos, o setor onde a atuação social mais acontece, o setor também que é de instituições sociais e políticas e de projetos futuros, né? Então, isso nos diz que vai ter bastante atividade nesse setor, que é um setor social, e que essas atividades vão acontecer ao longo de todo o ciclo, né? Interessante porque o ciclo deve começar de uma maneira um pouco mais lenta e depois ele começa a acelerar a partir ali da segunda semana e na última semana ele deve ter o movimento mais forte. Além de Marte, nesse setor, a gente ainda tem Vênus e Mercúrio, né? Então, isso nos diz que esse será, sem dúvida, um dos setores mais agitados, mais atuantes e mais expressivos desse ciclo, né? E que, justamente no último momento, é quando isso deve estar um pouco mais em atividade. Se bem que, pelo fato de ser regente do ascendente, o Marte garante que todo o ciclo terá essa atividade social, essas manifestações sociais. Aliás, no momento que a gente está fazendo esse vídeo, também pudemos também já saber que tem várias manifestações que vão acontecer ao longo do mês de agosto, né? E que estão previstas, tanto do lado que defende as propostas do governo, como o outro lado que se opõe a esse governo. Então, a gente vai ter esse mês todo manifestações aqui e acolá. Lembramos que uma lua nova, ela vale como tendência para 4 semanas, né? É claro que depois vem outras fases que vão complementar as tendências que estão ocorrendo, em virtude também de coisas que vão acontecendo pelo caminho e tudo mais. Mas essa lua, ela prognostica que será um mês de bastante atividade social e de muitas manifestações sociais, políticas e coletivas. E não é para menos, né, gente? Porque se a gente está tentando implementar um mundo melhor para se viver, um mundo onde haja mais fraternidade, mais igualdade de oportunidades para todos, a gente está precisando então se mexer, porque esse estado de coisas que se instalou aqui e que a gente está vivendo com a sensação de que estamos andando para trás, nós precisamos mudar. Além de não ter construído nada nesses últimos 2 anos, esse desgoverno que a gente tem vem destruindo a educação, dilapidando o patrimônio cultural, destruindo o meio ambiente, semeando a discórdia e o preconceito, estimulando cada vez mais os conflitos, o que só aumenta a desigualdade, o desemprego, a fome, além do fato dele continuar impune, né, dele continuar imune à morte de mais de 500 mil de pessoas por conta da Covid e por conta da sua inoperância com relação à doença, né? Então, gente, o que é isso, né? É realmente um cenário das sombras, é realmente um filme de horrores, né? Não é à toa que Plutão, que é, entre outras coisas, o deus dos infernos, né, paira soberano no fundo do mapa, que é justamente para que de lá esse inconsciente coletivo acorde, né, e se manifeste. Outro planeta que também está em destaque nessa alunação é o Saturno, né, que também ocupa a parte de baixo do mapa, que continua em boas relações com o Quiron, que é o planeta das doenças e da saúde, e também em boas relações com o nó do norte, que representa sempre o ponto, digamos, de aprendizado espiritual do momento, né? E esse trio, ele vem já há algumas semanas também, trabalhando bastante para que a gente consiga diminuir, né, as taxas tanto de contaminação quanto de transmissibilidade e, ao mesmo tempo, trabalhando pela melhora das taxas de vacinação, né? Então, o Saturno continua firme e forte
cumprindo o seu papel de sábio e de corregedor. E assim a gente segue. Esse deve ser um ciclo bastante quente, deve ser um ciclo bastante agitado, bastante animado e com muitos resultados, se Deus quiser, positivos, né? Então, moçada, vamos lá, preparem seus planos e projetos para esse ciclo, porque ele promete, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista coletivo. Não deixem, portanto, de ler no texto do meu site as orientações pessoais para o seu signo solar e não deixe de ler também o texto do seu signo ascendente, que em geral dá boas dicas das melhores atitudes para a gente ter nesse próximo ciclo. Ok? Então, um grande abraço para todos e vamos em frente. Tchau!